Aprenda a estudar sozinho ou seja um alienado para o resto da sua vida. Então fala pessoal, aqui é João Oliver, bem-vindos a mais um vídeo, dê o like, compartilha, se inscreva no canal e coloque a sua opinião aí nos comentários para que assim a plataforma possa divulgar o meu conteúdo e podemos crescer e virar uma grande comunidade. Hoje eu quero estar falando do porquê, se você não aprender a estudar sozinho, você vai se tornar uma pessoa alienada, tá? Esse conselho, ele tem a ver com o antigo vídeo que eu fiz anteriormente, que seria o que eu faria se eu pudesse voltar atrás. Nesse vídeo eu dei 6 conselhos, 6 dicas, e teoricamente, esse vídeo que eu estou fazendo agora para vocês seria uma 7ª dica. Só que, como eu achei ele de extrema relevância e de extrema importância, eu resolvi estar fazendo um vídeo à parte aqui para vocês e estar falando motivos do porquê você deveria aprender sozinho. Então, inicialmente, eu queria falar para vocês sobre a minha história em relação aos estudos. Eu sempre fui um garoto muito estudioso e uma criança que foi um bom aluno, tá? Na minha infância, eu sempre fazia todas as atividades que me mandavam e eu realmente fazia porque eu gostava, galera. Eu não fazia porque era obrigação estar fazendo ou porque meus pais exigiam isso. Não, eu fazia porque eu realmente gostava, pessoal. Eu realmente gostava de estudar e até hoje eu ainda gosto. Só que o que aconteceu com o passar do tempo? Com o passar do tempo, indo mais ou menos para o período da adolescência, eu fui desanimando de estudar. Por que eu fui desanimando de estudar? Porque eu fui vendo as pessoas, né, inclusive em boa parte o ambiente, os alunos, e eu via que a maioria das pessoas, elas não queriam estudar. Elas não queriam estudar e mesmo assim, mesmo elas não estudando, mesmo elas sendo péssimas alunas, elas ainda conseguiam prosseguir na vida, passavam de ano juntamente comigo que me esforçava. E eu ficava pensando, pera, se eu me esforçando e a outra pessoa que não se esforça em nada, a gente no fim vai parar no mesmo lugar, por que eu vou me esforçar? Entende que antigamente eu era apenas uma criança. Então eu não tinha total noção das diferenças que o estudo poderia levar ou não. Hoje, como adulto, eu entendo a importância dos estudos. Só que para uma criança, ela não ia saber que no futuro os estudos iria ser um diferencial. Porque a curto prazo eu via eles passando de ano junto comigo, então eu falei, pera, por que eu vou me esforçar também? Entendeu? Sendo que no fim a gente sempre vai cair no mesmo lugar. E tem essa questão do ambiente. Inclusive, pessoal, eu recomendo vocês sair de perto de pessoas, perto de ambientes que não te vão trazer nenhuma progressão de intelecto. Se for para diversão, se for coisa temporária, tudo bem. Agora, se você estiver em um ambiente que é de estudo e você vê que tem pessoas lá que não querem saber de nada, eu recomendo você afastar desse tipo de pessoa, galera. Tá? Porque eu, depois desse tempo, eu comecei a negligenciar os estudos, mas principalmente na época do ensino médio. Por que na época do ensino médio? Porque além de eu ver todas as diferenças que nós iríamos parar no mesmo lugar, eu estava começando a estudar coisas que eu comecei a perceber que não teria utilidade nenhuma na minha vida. Que eu provavelmente não estaria utilizando aquilo. Por exemplo, uma coisa que até hoje fico indignado é quando eu aprendi, por exemplo, sobre pedras, sobre rochas, diferentes tipos que tinham. E cara, tipo, não vou mexer com essas coisas, entendeu? Tipo, exceto se for para você fazer alguma prova em algum vestibular, infelizmente você nunca mais vai ver aquilo, entendeu? Mesma coisa que alguns cálculos absurdos, cara, que, tipo, hoje em dia com a tecnologia que a gente tem, tipo, não tem serventia alguma, entendeu? Exceto se você for fazer alguma prova, alguma coisa do tipo. Mas, teoricamente, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, infelizmente não vai te fazer falta. E essa questão desse ambiente de pessoas que progrediam mesmo sem se esforçar e também esse fator de estudar coisas que não seriam úteis para a minha vida fez eu ficar extremamente decepcionado com o mundo acadêmico. E automaticamente por isso eu entendi que eu conectei que o mundo acadêmico era igual ao estudo e que estudar automaticamente não valeria a pena, pois eu tinha uma concepção de estudo baseado no estudo acadêmico que eu tinha vivido. Só que com o passar do tempo, que eu fui adquirindo maturidade, principalmente após entrar na faculdade, após entender sobre questões de emprego,
e oportunidades, eu me toquei para a realidade e eu entendi da importância que são os estudos, galera. E do porquê que você tem que buscar estudar por conta própria, de vez de deixar alguém fazer isso por você. Você tem que buscar ter uma autonomia, tá? E ter uma vontade própria de buscar o seu conhecimento. E por que que eu digo isso? Se eu tivesse, antigamente, entendido que o fator de eu não gostar de estudar era porque eu não gostava de estudar os conteúdos apresentados na academia, na escola, no ensino médio. Então, se eu soubesse, entendesse isso, que na verdade não era que eu não gostava de estudar, eu não gostava de estudar os assuntos que eram me apresentados. Mas se eu tivesse me dedicado a aprender alguma coisa, a estudar alguma coisa que me fazia bem, seja algum hobby, seja alguma atividade, seja investimento, sobre o trabalho que eu queria seguir, a faculdade que eu queria seguir, e etc., eu estaria numa condição hoje muito melhor do que antigamente. E por que que eu não fiz isso? Porque eu não tinha a noção, na época, quando eu era criança e quando eu era adolescente, da diferencial que eram os estudos para o mercado de trabalho, para o mercado profissional e para a vida intelectual em si. Então, eu buscaria estudar mais por conta própria e focar em assuntos do meu interesse, certo? E por que que eu falo isso para vocês, pessoal? A maioria das pessoas hoje, elas acham que estão estudando, mas na verdade elas só estão vendo. Elas não estão estudando, elas estão apenas vendo. Porque estudar é você ouvir, ver, entender e pôr em prática. Se você não está fazendo uma dessas coisas, você não está estudando. A maioria das pessoas apenas ouvem e veem, mas não fazem o principal, que é tentar entender, né, para fazer o seu cérebro refletir, fazer o seu cérebro raciocinar e colocar em prática para que assim você obtenha o resultado prático dos seus estudos, né? Então, eu teria focar em aprender como aprender, porque a maioria das pessoas hoje não sabem como aprender. Elas apenas aceitam aquele conteúdo que passam para eles e aceitam como verdade. E aí que entra também o segundo tópico, que é quando você não estuda por conta própria, qualquer coisa que vier para você, você vai tomar como verdade. Porque entenda, quanto menos intelecto a pessoa tem, e quando eu falo de intelecto, menos informações daquela pessoa buscou recolher, né? Mais facilmente ela tende a ser enganada, galera. E essa é a verdade. E entenda que a sociedade em si, por conta do governo, da política, eles querem te manter incapacitado, né, para que você possa servir para eles como peão. Porque alguém que não tem conhecimento é facilmente enganado, entendeu? E quando você não tem conhecimento, quando você não busca estudar por conta própria, qualquer coisa que as pessoas te entregarem, você vai acreditar. E, inclusive, na internet tem muito disso, porque surgiu, inclusive vou fazer até um vídeo sobre falsos especialistas. Pessoas que aparecem alegando assunto, alegando ser especialistas de um assunto, só que como você não tem o conhecimento e como você não sabe estudar para procurar entender se aquela pessoa está falando a verdade ou não, você acaba acreditando nela e muitas vezes você acaba se dando mal porque você vai estar colhendo informações falsas. Não é à toa que fake news é tão divulgada no mundo todo, entendeu? Então, por isso que eu falo da questão da alienação. Porque a partir do momento que você não aprende a estudar por conta própria, você se torna uma pessoa alienada, porque você se torna muito fácil de ser manipulado. E como que eu aprendi a estudar por conta própria? E como que estudar por conta própria mudou minha vida? O motivo que fez eu estudar por conta própria, em especial, foi as provas de concurso e as provas de faculdade. Porque quando eu entrei na faculdade, e quando eu fui buscar fazer concurso, eu percebi que eu realmente não sabia estudar, pessoal. Porque o nível que era cobrado era muito acima do que era cobrado no ensino médio, no ensino fundamental. Então eu acabei sofrendo muito, porque foi totalmente diferente do que eu imaginava que seria. Porque antigamente, qualquer pessoa fazia qualquer coisa e passava de ano. Só que na faculdade, em uma prova de concurso, não era assim que funcionava. Então eu tive que aprender a estudar sozinho por conta própria.
E quando eu comecei a estudar por conta própria, eu obtive muito mais resultados e eu comecei a compreender, a racionalizar melhor o conteúdo. Porque entenda que cada pessoa aprende de uma forma. Só que os professores que você vai ter, eles sabem apenas uma forma de ensinar. E talvez a única forma que eles sabem ensinar, talvez não seja a forma que você consiga aprender. Entendeu? Por exemplo, eu consigo ler mais rápido em um menor período de tempo. Enquanto o professor ele fala mais devagar. E por conta disso, eu não consegui acompanhar o ritmo do professor. Então, quando você estuda por conta própria, você vai conseguir definir seu próprio ritmo. Inclusive, esse é um dos problemas maiores nas escolas, porque a média escolar ela é jogada para baixo. Porque, imagina, tem diversos alunos na sua sala, mas se tiver um aluno com dificuldade, o professor ele vai parar para atender aquele aluno. E aí, talvez você que já entendeu o assunto, que já poderia progredir, você não consegue progredir porque o professor ele está auxiliando o aluno que, infelizmente, está atrás do conteúdo. E é totalmente plausível o professor fazer isso. O problema é que quando você, por conta própria, não busca se progredir. Porque depois que eu comecei a entender, tipo, cara, eu tô um pouco na frente desse conteúdo, eu vou começar a estudar por conta própria, entendeu? E aí eu comecei a estudar dentro da sala de aula, com o meu próprio material, ou às vezes eu até saía da sala para estudar por conta própria. Muitos professores ficam bravos com isso, né, de você sair e estudar por conta própria, porque o Brasil, ele é contra que você aprenda sozinho, tá? Entenda que o país, eles não querem que você desenvolva autonomia e pensamento próprio. Só que entenda que os maiores gênios do mundo, eles estudavam por conta própria, cara. Eles estudavam por conta própria. Você vê aí, você pode ver Elon Musk, Bill Gates, Leonardo da Vinci, diversos gênios, Isaac Newton, eles estudavam sozinhos, cara. Eles estudavam sozinhos. Então, o ato de você aprender a estudar sozinho vai te levar muito mais longe e vai fazer você ter o seu próprio ritmo. E você ter o seu próprio ritmo e você ter o hábito de estudar por conta própria, cara, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Hoje eu tenho essa noção, mas se eu tivesse essa noção desde quando eu era criança, da necessidade que eu tinha de estudar por conta própria e de estar melhorando essa habilidade e estudar assuntos do meu interesse com foco nos meus objetivos, eu teria alcançado, realizado algumas conquistas muito mais fáceis e muito mais rápido. Coisa que hoje em dia acaba que por eu não ter tido essa responsabilidade de aprender por conta própria, acabou que eu atrasei um pouco o meu desenvolvimento. E eu não quero que isso aconteça com vocês, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês comecem a estudar por conta própria, porque quando vocês estudam por conta própria, vocês serão iluminados. Então, muito obrigado por terem assistido, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, coloque a sua opinião aí nos comentários, coloque também algum assunto que vocês gostam de estar estudando, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!